Olá a todos, me chamo Gabriel, sou um dos colaboradores do Autômata e hoje vou estar apresentando essa ferramenta para vocês, o intuito dela, o objetivo, né, que ela tem e como também o painel administrativo que compõe essa ferramenta. Basicamente o Autômata ele é uma ferramenta, né, um ambiente para combate automático de fake news em redes sociais, tá? E diferente de outros trabalhos relacionados, de outras ferramentas relacionadas que tentam combater fake news em redes sociais, né, disseminação de fake news em redes sociais, o Autômata ele tem um diferencial até onde nós podemos constatar de que ele não apenas faz a detecção dessas fake news, né, a partir das postagens, como também ele visa intervir na disseminação dessas postagens, dessas notícias por meio de postagens na rede social. E conforme eu for dando andamento na apresentação, vocês poderão ver que o Autômata ele faz esse combate de duas maneiras distintas, né? Conforme eu for apresentar agora em seguida a arquitetura macrofuncional. Então, como vocês veem na tela, a arquitetura macrofuncional do Autômata ela é composta basicamente de modo abstrato de 5 módulos, que é o módulo de monitoramento, em seguida vem o módulo de detecção, o módulo de intervenção, de scrapping e o módulo de feedback das agências. Na imagem não está de forma explícita, mas o Autômata também ele tem um diferencial, que ele é uma ferramenta que por trás dele opera uma espécie de motor, que a gente chama de engine. E essa engine, ela tem dois objetivos principais, que no caso é orquestrar a execução dos módulos, que eu vou estar falando em seguida, como também prevenir ao fazer a autorrecuperação de falha. Um exemplo que eu posso dar é quando o Autômata tenta uma conexão com o banco de dados e essa comunicação não tem êxito, e o Autômata não precisa ser reiniciado manualmente, ele tem uma estrutura para poder reiniciar de forma automática, né, de autorrecuperação. É importante salientar nisso. Outra coisa também que é importante salientar é que o Autômata ele trabalha também fazendo distinção de vários projetos similares, né? Ele trabalha com uma técnica, né, que a gente pode dizer que é uma técnica baseada reputação de usuários. Eu vou estar falando um pouco disso no modo de detecção, mas é importante salientar que ele, além de fazer essa inferência sem intervenção de manual de ninguém, ele também trabalha com notícias, né, baseadas na língua portuguesa, né, que é um fato a se ressaltar. Então eu vou passando aqui pelos módulos, explicando cada um deles brevemente e dando mais detalhes conforme for introduzindo os módulos, né? Primeiramente a gente pode ver o fluxo, tá? O fluxo 1 aqui, ele basicamente o módulo de monitoramento ele vai nas redes sociais. É importante frisar que nesse protótipo do Autômata a gente está trabalhando somente com Twitter, tá? A gente pretende expandir isso para outras redes, mas no momento a gente está trabalhando com o Twitter, então ele vai lá no Twitter e a partir de palavras-chave pré-definidas, isso é importante enfatizar também, ele captura as notícias que possuem essas palavras-chave e persiste ela no banco de dados, tá? Por que eu disse que as palavras-chave são importantes? Aqui o nosso trabalho ele se estabelece num escopo de Covid-19 no Brasil, né, de fake news relacionadas a Covid-19 no Brasil. Todavia, esse escopo ele não é fixo. A gente apenas altera as palavras-chave e a gente trabalha num outro escopo, né?
Então essa flexibilidade do autômato é interessante ressaltar aqui. Mas o trabalho ele se baseia no escopo da Covid-19 no Brasil, né? Disseminação de fake news sobre Covid-19 no Brasil. Então, basicamente, o monitoramento faz isso. Ele monitora as redes sociais com base nas palavras-chave, nas keywords, e as mensagens, né? Isso é em tempo real. As mensagens coletadas são persistidas no banco de dados. Em seguida, vem um módulo de detecção. O que o módulo de detecção lhe faz é basicamente o seguinte. Ele pega essas notícias, tá, que foram persistidas no banco de dados e ele verifica por intermédio do algoritmo de inteligência artificial que eu mencionei há pouco, né, que faz a inferência a partir da reputação dos usuários, ele infere uma probabilidade daquela notícia ser uma possível fake news ou não, tá? Lembrando também uma coisa que é importante ressaltar aqui, um pouco antes do módulo de detecção, né, que o módulo de monitoramento ele atua fazendo a tarefa de similaridade de notícias, porque um post ele pode ter uma notícia pode ter vários posts, né, mas um post ele está atrelado a uma notícia. Então, para não termos várias mesmas notícias no banco de dados, é feito um algoritmo, a gente utiliza um algoritmo de similaridade para, né, no caso, associar um post, né, de uma determinada notícia àquela notícia de fato, né, que foi detectada no post. Então é feita essa similaridade e o módulo de detecção basicamente ele seleciona, ele utiliza esse algoritmo de inferência, atribui uma probabilidade baseada na reputação dos usuários, notícia é uma notícia fake, uma possível fake news ou não. Essas notícias, essas candidatas possíveis fake news, né, com altas probabilidades, de acordo com o modelo de inferência do modo de detecção, elas são enviadas para o modo de intervenção, tá? Que, no caso, vai atuar na intervenção em si dessas notícias por meio de envio de alertas nas redes sociais, como também envios, né, de e-mails. No caso, a gente, nesse momento do trabalho, estamos trabalhando com uma agência de checagem que trabalha por meio de recebimento de fake news por e-mail. Então, no caso, o modo de intervenção prepara automaticamente uma remessa de mensagens, com base nessa probabilidade, de alta probabilidade de disseminação, e envia essa remessa para a agência de checagem de fatos poder fazer a checagem dessas notícias. Ao mesmo tempo, na verdade até um passo antes aqui do modo de intervenção, é realizado aqui o scrapping, que basicamente ele antes do modo de intervenção, ele atua, né, pelo fluxo aqui, ele atua fazendo o quê? Ele entra de modo automático nos sites das agências de checagem e faz uma raspagem de dados, coletando os dados daquela página que já foram rotulados e faz todo aquele processo que eu expliquei anteriormente. Ele persiste essas notícias no banco de dados e, se for encontrado alguma notícia similar, ele já atribui automaticamente o rótulo a essa notícia, né? Então, basicamente, o modo de intervenção atua nessa frente também. Se for detectada alguma notícia similar a partir do scrapping, ele também já faz a notificação para as redes sociais. Por fim, nós temos aqui um módulo de feedback, né, das agências de checagem de fatos, onde as mensagens que nós enviamos para a agência de checagem de fatos, no caso aqui no cenário que eu acabei de mencionar, né, via e-mail, a agência de checagem de fatos retornará essas mensagens rotuladas e essas mensagens vão ser devolvidas para o autômata, vão ser retornadas para o autômata, e o autômata, ao identificar a entrega dessa remessa de notícias rotuladas,
ele automaticamente ele processa essas notícias e, né, ao identificar as notícias rotuladas, ele faz também a emissão de alertas nas redes sociais dizendo que aquela notícia foi rotulada como uma notícia de fato falsa, né? Aqui no caso já é uma notícia verdadeiramente falsa, porque foi checada pela agência de checagem de fatos. Então, do modo geral, basicamente esse é o fluxo de funcionamento do autômata, né? O fluxo de dados do autômata. E em seguida eu vou estar mostrando, eu vou mostrar como, né, é executado o autômata no servidor, como ele funciona, né? Esses passos poderão ser vistos melhor pela execução do autômata em si. Então, né, aqui no meu terminal, eu vou simular a execução do autômata com todos os seus módulos ativos e poderá ser visto, né, como esse fluxo de dados funciona. Então eu vou aqui executar o autômata, apenas fazendo um adendo, né, aqui, isso aqui é um ambiente local. No servidor, o autômata ele é configurado para funcionar em ciclos. Os parâmetros que a gente definiu nesse momento são ciclos a cada 6 horas. O que seria um ciclo? Voltando aqui na figura, aqui na apresentação, o ciclo é a execução completa dos módulos. Toda a execução dos módulos. Então, a cada 6 horas os módulos são executados e o módulo de monitoramento ele atua no servidor, né, no nosso protótipo. A cada 20 minutos em 20 minutos ele fica fazendo a coleta dessas mensagens no Twitter. Tá? Aqui eu vou fazer no terminal aqui eu vou fazer um experimento com vocês de 1 minuto apenas para nós sermos mais práticos. Então vamos executar o autômata aqui. Aqui no caso ele já fez, né, ele fez o scrap na boatos.org, onde é a nossa agência de checagem associada, que tem trabalhado conosco. O scrapping ele finalizou porque rapidamente aqui o Fact Check Manager na verdade é o módulo, uma parte do autômata responsável por verificar, né, aqueles arquivos que eu falei, tá? Trazidos pelo módulo do feedback, né, da agência de checagem. Não encontrou nenhum, então ele iniciou aqui o monitoramento. O que ele está fazendo aqui agora é atualizando uma parte também do que nós implementamos além aqui no autômata, atualizando, fazendo tipo uma raspagem de dados também, mas dessa vez no Twitter em contas, né, referentes a veículos de imprensa. E aqui ele está fazendo da Globo News. Em seguida ele vai fazer da Record News. Eu vou cortar aqui o vídeo brevemente. Quando iniciar a execução dos demais módulos, a gente volta. Bem, aqui ele terminou a coleta dos dados dos veículos de imprensa. Aqui no caso ele informou, o autômata informou que coletou 168 posts, processou, que no caso é fazer a similaridade, fazer a limpeza do texto, e persistiu esses dados no banco de dados. E agora entramos na parte do monitoramento em si, onde ele está via streaming do Twitter, ele está monitorando por 60 segundos notícias relacionadas a fake news em português. Então vamos aguardar aqui a execução e eu já volto para continuar explicando o processo. Bem, aqui podemos ver que foram coletados em 1 minuto 35 posts, né, relacionados à Covid-19.
né, da mesma forma esses posts ou postagens foram processados, persistidos, foram comparadas notícias similares com essas postagens no banco de dados, foram identificadas algumas notícias, como está dizendo aqui no log. Essas notícias foram persistidas e atualizadas com o rótulo das notícias similares. Aqui ele está dizendo também que algumas contas de rede social foram recuperadas, novas contas, né, de rede social foram copiadas. Aqui no caso, contas de rede social se refere a usuários. Esses usuários foram persistidos, os posts deles foram persistidos. E aqui ele informa que executou o modo de detecção, fez a reputação dos usuários e as seguintes atualizou a reputação dos usuários, né, no caso a partir das notícias, e no caso aqui as notícias, né? Então aqui tem os identificadores das notícias que foram que tiveram, né, a sua probabilidade de serem fake atualizados a partir, né, desse processamento do modo de detecção. Então o modo de detecção finalizado, chegou o modo de intervenção. O modo de intervenção, ele, a partir dessa execução, ele não encontrou nenhuma notícia para ser verificada ou curada, tá? E no caso ele terminou o processo por aqui do autômata. E esse daqui foi o ciclo do autômata. Um adendo importante a se fazer aqui é que as notícias também podem ser curadas manualmente por algum profissional. Voltando aqui na figura, a curadoria, né, geralmente ela é feita aqui pela agência de checagem, mas também ela pode ser feita manualmente via painel administrativo, que no caso eu vou estar apresentando em seguida esse painel administrativo do autômata. Então vamos para o painel administrativo. Bem, esse aqui é o painel administrativo do autômata, né? Esse aqui é a página inicial do painel administrativo. Aqui nós temos alguns indicadores, né? Total de notícias coletadas, total de notícias classificadas pelo autômata, notícias checadas por curadoria e notícias aguardando curadoria. Eu vou estar explicando melhor o que é essa curadoria, a curadoria manual, tá? E aqui eu vou estar explicando isso logo em seguida. E aqui embaixo a gente tem o desempenho geral do autômata, né, na detecção de fake news, baseado no que ele preveu, no que na predição do algoritmo e de fato no rótulo que é verdadeiro da notícia, né, atribuído pela agência de checagem por curadoria manual. E no caso aqui temos um gráfico aqui sazonal por dia, né, e aqui no caso por dia, por turno de dia, né, manhã, tarde, noite, madrugada, né, o quanto que de fake news foi postado em cada período do dia. E aqui embaixo, nos eixos das abscissas, estão listados os dias e os valores de notícias aqui no eixo das ordenadas por turno de dia. Aqui do canto esquerdo do painel, nós temos vários relatórios. Eu não vou passar por todos por motivos de tempo, mas eu vou passar aqui pelo primeiro e por esse aqui, que é interessante também mostrar o Tag Cloud. Eu vou passar aqui pelo de notícias. Aqui nós temos o relatório de notícias. Na data que está aqui não tem nenhuma notícia, porque estamos com dados um pouco mais antigos, então eu vou alterar aqui o tempo aqui para poder exibi-los. E aqui pode ser vistas as notícias por rótulo, por similaridade, por data de publicação.
Eu posso filtrar, posso aqui no caso utilizar todos, a mostrar apenas as não fake e as que foram classificadas como fake. Vou botar aqui como não fake. E aqui a gente tem um relatório, né, das notícias de rótulo não fake que foram classificadas pelo Autômata. Agora eu vou apresentar o relatório de Tag Cloud, que é bem interessante também. Vou utilizar aqui a mesma data, período. E aqui a gente pode ver quais são as palavras via Tag Cloud, quais são as palavras que mais têm ocorrência, né, em nosso banco de dados via coleta. Então a gente pode ver aqui claramente vacina, Covid-19, né, várias outras palavras aqui. E esse é um relatório importante também, que a gente considera importante, para até mesmo atualizar a lista de palavras-chave, né, que é utilizada para capturar essas notícias. O próximo item que eu vou apresentar aqui no painel está ligado à curadoria. Aqui, eu vou clicar. E aqui são listadas algumas notícias, né? São listadas notícias que estão disponíveis para curadoria. E aqui a pessoa pode vir aqui em avaliar essa notícia. E vai dizer se ela é de fato uma notícia verdadeira ou não. E vai dar suas observações e fazer o envio da curadoria. Essa é a curadoria manual. Por fim, nós temos aqui controle de usuários. E aqui, por fim, eu tenho as configurações do Autômata. Essa área aqui é muito importante. Tá? Essa área é uma área que comunica diretamente com o script do Autômata que foi mostrado no vídeo. E aqui tem alguns parâmetros importantes, como frequência do motor, né, a engine frequency, a curadoria do módulo de intervenção, se ela está habilitada ou não, e várias outras, né, que eu vou dizer algumas importantes, como por exemplo a frequência do motor, né, que é justamente aquele valor dos ciclos, né? A periodicidade dos ciclos aqui, esse valor está em segundos. 21.600 segundos é equivalente a 6 horas. Então, a cada 6 horas, esse ciclo do autômata, o autômata ele é executado novamente e é feito todo aquele ciclo seguindo a ordem dos módulos. Outro aqui interessante para se falar esses daqui, ó, Social Media Alert Activate, que no caso eu posso por aqui habilitar ou desabilitar o envio de alertas feito pelo módulo de intervenção para as redes sociais. Eu posso controlar esse envio por aqui, eu posso habilitar e desabilitar. O intervalo da janela do modo de intervenção, que ele verifica 7 dias, uma semana atrás até o momento, é um espaço temporal, as notícias, né, que são candidatas à checagem. Esse daqui Search Tags, no caso se refere às palavras-chave que são utilizadas durante o monitoramento no streaming. Então isso daqui é um parâmetro muito importante também. E tudo isso aqui pode ser atualizado via esse painel, tá? Outro também parâmetro importante é o stream time do monitor, que aqui está em 1200 segundos. Eu posso alterar esse valor, que é justamente o tempo de execução lá do autômata. Aqui no caso 1200 segundos, aqui no caso 1200 segundos equivale a 20 minutos. Então, basicamente esse aqui é o painel administrativo.
Bem, então, é, basicamente esse é o Autômata, nosso protótipo para combate automático de fake news em redes sociais. Desde já agradecemos a compreensão de todos e muito obrigado pela atenção.